Glicólise é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em duas moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são respectivamente mostradas a seguir. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, olha só, vai ser uma questão de lei de Hess, tá? E lembra que a gente tem que ter de posse as equações intermediárias e a global. Só que nesse caso, ele tem que dar todas para a gente. Só que nesse caso, a global está no texto, tá? Então, o que ele está falando? Que nesse processo, a glicose C6H12O6 é convertida em duas moléculas de ácido lático. Então, 2CH3, CH, OH, COOH. Ele contou isso para a gente. E eu sei que, para quem não sabe quem é o ácido lático, né, na verdade o enunciado disse, abaixo estão as combustões da glicose e do ácido lático. Então, no caso, essa é a nossa equação global, da qual a gente não sabe o ΔH e vamos calcular. Como? Pela lei de Hess, procurando os participantes da global nas intermediárias. Glicose, está aqui, é o primeiro participante da global e ele é reagente. E na nossa primeira intermediária, a glicose está do lado dos reagentes. Então, no caso, seria só a gente copiar a primeira equação. Então, copiando ela, olha, C6H12O6 mais 6O2, que forma 6CO2 mais 6H2O. ΔH dela, como a gente simplesmente copiou, então é menos 2.800 kJ. Já a segunda equação, olha só, na nossa equação global, o ácido lático é produto e a gente tem 2 mols dele, porque está no texto, né? Convertida em duas moléculas de ácido lático. Só que na nossa intermediária, o ácido lático é reagente. Então a gente tem que inverter essa equação. E além disso, ele está me falando que formam duas moléculas de ácido lático. Então, além de inverter a segunda, nós vamos ter que multiplicar ela por 2. E aí, olha, invertendo e dobrando, como é que ficaria? Esses 3 CO2 que estão aqui no produto vêm para o reagente, só que 6 CO2, porque eu dobrei. Mais essas 3 águas que estão no produto vão para o reagente 6H2O, porque a gente dobrou. E 2CH3, CHOH, COOH mais 6O2. Se a gente inverteu a segunda equação, troca o sinal do ΔH. E se a gente dobrou, ele vai para 2.688 kJ. Agora, nós vamos somar essas duas equações, ver se a gente chega naquela global lá de baixo, né, que a gente montou, que está no texto. Então, a glicose desce, C6H12O6. 6O2 aqui antes da seta, vai cortar com 6O2 lá na de baixo depois da seta. 6CO2 daqui, corta com 6CO2 aqui. 6 águas daqui, cortam com 6 águas dali. E aí, a gente chega na equação 2CH3, CH, OH, COOH. Pronto, chegamos na global que está lá embaixo. O ΔH dela agora é a soma desses dois ΔHs aqui, depois a gente ter mexido. E menos 2.800 mais 2.688 dá menos 112 kJ. Portanto, o processo é exotérmico, ou seja, ele libera 112 kJ para cada 1 mol de glicose. Resposta, letra A.